Você acabou de gastar R$ 125 em uma caixinha de 4 quilos de mirtilo importado no supermercado, porque leu que é a fruta mais antioxidante do mundo e que protege o cérebro. Levou para casa, comeu em 2 dias e na semana seguinte voltou a comprar porque agora depende desse mirtilo para sentir que está cuidando da saúde. Mas ninguém te contou que existe uma fruta 3 vezes mais antioxidante que mirtilo, que cresce facilmente em regiões de clima frio do Brasil, que produz por 30 anos sem exigir quase nada, e que você nunca viu na prateleira porque ela simplesmente não serve à indústria. Ela se chama honeyberry, e a razão pela qual você não conhece não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com o fato de que as frutas mais nutritivas do mundo não são as que chegam até você, são as que você precisa plantar. Aqui no Cultivo Educativo, você vai entender por que a indústria alimentar esconde as melhores opções. Então se inscreve agora no canal, porque o que vem a seguir vai mudar completamente o que você acha que sabe sobre nutrição e escolha. Se você não souber que honeyberry existe e por que ela foi deixada de lado, você vai passar a vida inteira gastando fortunas em superalimentos importados, acreditando que está fazendo o melhor pela sua saúde, enquanto poderia ter acesso a algo superior crescendo no próprio quintal, sem custar quase nada depois de plantado. Isso não se trata de conspiração ou teoria alternativa. Isso se trata de entender que o sistema alimentar não prioriza o que é mais saudável. Prioriza o que é mais lucrativo, transportável e vendável em escala industrial. E se uma fruta não se encaixa nisso, ela desaparece das prateleiras, mesmo que seja nutricionalmente superior a tudo que está lá. Honeyberry é exatamente esse caso. Uma superfruta real, validada cientificamente, com perfil nutricional que rivaliza e muitas vezes supera mirtilo, mas que você nunca vai encontrar no supermercado porque sua casca fina e vida curta pós-colheita tornam impossível transportá-la em caminhões refrigerados por milhares de quilômetros. Enquanto isso, mirtilo foi modificado, adaptado e padronizado até se tornar perfeito para prateleiras, mesmo que isso signifique perda de sabor, frescor e parte dos nutrientes. E a diferença entre viver dependente do que a indústria oferece ou ter acesso real ao que é melhor está em conhecer frutas como honeyberry e plantar você mesmo. A razão pela qual você precisa conhecer honeyberry é para entender que as melhores opções nutricionais muitas vezes estão fora do sistema comercial. Não porque são inferiores, mas porque não se adaptam à lógica industrial. E isso funciona porque honeyberry tem características biológicas e nutricionais que a tornam excepcional para cultivo doméstico, mas inviável para a agricultura comercial em larga escala. Há 3 princípios fundamentais aqui. Primeiro, valor nutricional não garante presença no mercado. Segundo, frutas criadas para transporte perdem qualidades que frutas frescas preservam. E terceiro, autonomia alimentar começa quando você planta o que a indústria não consegue te vender. E esse terceiro princípio é onde vamos focar hoje, porque a maioria das pessoas está tomando decisões baseadas no que vê nas prateleiras, sem perceber que o melhor nunca chegou lá. A característica número 1 de honeyberry é resistência climática extrema. Honeyberry é originária de regiões geladas do hemisfério norte, Sibéria, norte do Japão, Canadá. Ela não apenas tolera frio intenso, ela precisa dele. Enquanto a maioria das plantas frutíferas entra em dormência e para de produzir em climas rigorosos, honeyberry floresce no final do inverno, suporta geadas severas e continua crescendo em temperaturas que destruiriam outras culturas. Isso não é adaptação recente. É característica evolutiva de milhares de anos. E o que isso significa para você é que se mora em região de inverno frio no Brasil, sul, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, campos de altitude, honeyberry cresce praticamente sozinha. Não exige estufa, não exige proteção especial. Planta no chão, ela passa pelo inverno rigoroso e produz frutos no início da primavera, quando quase nada mais está frutificando. Isso já te coloca em vantagem enorme sobre depender de mirtilo importado, que viajou semanas até chegar na sua cidade. A característica número 2 é perfil nutricional superior. Honeyberry tem concentração de antocianinas, especialmente C3G, superior à maioria das frutas comerciais, incluindo mirtilo. Antocianinas são pigmentos roxos e azuis responsáveis por propriedades antioxidantes, neuroprotetoras e anti-inflamatórias, validadas por centenas de estudos científicos. C3G especificamente tem sido estudada por sua capacidade de atravessar barreira hematoencefálica e proteger células cerebrais contra estresse oxidativo. Honeyberry também tem mais vitamina C que laranja, mais potássio que banana, e compostos fenólicos em concentrações que rivalizam com as frutas consideradas mais saudáveis do planeta. Quando você come honeyberry fresca colhida do seu quintal, está consumindo esses compostos em pico de potência, sem degradação por transporte, sem perda por armazenamento prolongado. Mirtilo, que passou semanas viajando, perdeu parte significativa desses compostos.
Honeyberry, colhida e consumida no mesmo dia, entrega tudo o que tem. A característica número 3 é facilidade de cultivo. Honeyberry não exige solo ácido como o mirtilo. Cresce em solo levemente ácido a neutro, sem correção complexa. Não exige irrigação constante depois de estabelecida. Sistema radicular profundo busca água sozinho. Não sofre com pragas comuns. Uma vez plantada, produz por 30 anos com manutenção mínima, planta 2 variedades para polinização cruzada, rega nos primeiros meses e depois ela trabalha sozinha. 3 anos depois, você colhe quilos de fruta todo o início de primavera, sem fazer quase nada. A característica número 4 é sabor complexo. Honeyberry tem notas de mirtilo, framboesa, grosselha, com toque ácido e doce equilibrado. Não cansa. Pode usar fresca, congelada, em geleias, sucos, sobremesas. Concentração de açúcar equilibrada com acidez natural não enjoa mesmo consumindo diariamente. Mirtilo industrializado foi modificado para ser mais doce e menos ácido. Honeyberry mantém complexidade natural. A característica número 5, e essa é crucial, é a impossibilidade de comercialização em larga escala. E aqui está o segredo de por que você nunca ouviu falar dela. Casca de Honeyberry é extremamente fina. Quando madura, qualquer pressão leve solta suco, e isso torna a colheita mecanizada praticamente impossível. Colheita precisa ser manual e cuidadosa. Transporte em caixas exige delicadeza que não existe em logística industrial. E depois de colhida, Honeyberry dura 3, no máximo 5 dias, antes de começar a fermentar. Isso significa que ela precisa ser consumida fresca, localmente, rapidamente. Não dá para colher na Patagônia, colocar em container refrigerado, viajar 15 dias e chegar fresca no supermercado brasileiro. Simplesmente não funciona. E é exatamente por isso que ela nunca entrou no sistema. Indústria não consegue lucrar com fruta que precisa ser consumida onde cresce. Mas para você que planta em casa, isso não é problema, é vantagem. Você colhe madura, no ponto perfeito e come na hora. 0 perda nutricional, 0 desperdício, máxima qualidade. É por isso que você deve plantar Honeyberry, porque ela oferece tudo o que mirtilo promete, mas entrega de forma superior quando cultivada localmente. E porque representa exatamente o que está errado com o sistema alimentar industrial que prioriza logística sobre nutrição. Quando você planta Honeyberry, não está só cultivando fruta. Está recuperando a autonomia que foi roubada pela padronização comercial. Agora me diz uma coisa. Você já tinha ouvido falar de Honeyberry antes desse vídeo? Comenta aí embaixo se conhecia ou se é a primeira vez vendo essa fruta. Quero saber quantas pessoas sabiam que isso existe. Agora, aqui está a parte que muda como você pensa sobre a alimentação. A ciência de por que frutas comerciais não são necessariamente as melhores. Quando a indústria escolhe qual fruta vai ser produzida em massa, os critérios não são sabor ou nutrição. São durabilidade pós-colheita, resistência a danos mecânicos, uniformidade de tamanho, facilidade de colheita mecanizada e capacidade de sobreviver a transporte de longa distância. Mirtilo foi selecionado e modificado ao longo de décadas para atender esses requisitos. Variedades modernas de mirtilo têm casca mais grossa, polpa mais firme e vida pós-colheita de semanas. Mas, para conseguir isso, perderam parte da complexidade de sabor, concentração de certos compostos voláteis e frescor que variedades antigas tinham. Honeyberry nunca passou por esse processo. Ela continua sendo fruta como sempre foi. Frágil, perecível, mas nutricionalmente intacta. E isso significa que comer Honeyberry fresca é experiência completamente diferente de comer mirtilo que viajou milhares de quilômetros. Aqui está porque isso importa tanto. Imagine que durante toda a vida você comeu apenas maçãs industriais, variedades criadas para durar meses em câmara fria, com casca grossa e polpa que não oxida rápido. E certo dia, alguém te dá maçã de quintal, colhida madura da árvore, variedade antiga que não aguenta transporte, mas que explode de sabor na boca. Você percebe imediatamente que são coisas completamente diferentes. Mesma fruta no nome, experiências opostas na prática. É exatamente isso que acontece com Honeyberry versus mirtilo comercial. Mirtilo que você compra é versão industrial padronizada. Honeyberry é versão original não modificada. E quando você tem acesso à versão original, percebe o quanto foi perdido no processo de industrialização. Se você depende apenas do que está no supermercado, está limitado a escolhas que outras pessoas fizeram por você baseadas em lucro e logística. Vai pagar caro por frutas que perderam parte do valor no caminho. Vai acreditar que está consumindo o melhor porque é o que marketing diz, mas na verdade está consumindo o que sobreviveu ao transporte. Se você planta suas próprias frutas, especialmente as que a indústria não consegue comercializar, está acessando o nível de qualidade que dinheiro sozinho não compra. Porque Honeyberry fresca do quintal não está à venda, não existe no mercado. E se você quer, precisa plantar. A outra coisa absolutamente crítica é entender segurança e variedades corretas.
Honeyberry comestível, nome científico, Lonicera caerulea. É variedade específica do gênero das madressilvas. Muitas madressilvas produzem frutos tóxicos. Nunca, em hipótese alguma, colha frutas de madressilvas ornamentais ou silvestres achando que são honeyberries. Pode ser perigoso. Honeyberry comestível precisa vir de muda certificada, de viveiro confiável, com identificação clara de variedade. E porque ela precisa de polinização cruzada, você precisa plantar pelo menos 2 variedades diferentes. Uma sozinha não frutifica adequadamente. 2 variedades diferentes plantadas próximas garantem polinização e produção abundante. E aqui está, lista básica de variedades recomendadas para o Brasil. Aurora, variedade robusta, que se adapta bem. Borealis, conhecida por produção alta e sabor equilibrado. Tundra, compacta e ideal para espaços pequenos. Indigo Gen, com frutos grandes e doces. E Berry Blue, extremamente produtiva. Qualquer combinação de 2 dessas funciona. Você planta uma de cada, elas polinizam mutuamente e produção é garantida. Aqui está o que fazer na prática para começar. Você precisa de clima com inverno frio, temperaturas abaixo de 7 graus durante pelo menos 2 meses. Sem isso, Honeyberry não completa ciclo de dormência e não frutifica adequadamente. Se você mora no sul, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Campos do Jordão, regiões altas de Minas, você tem clima ideal. Adquire 2 mudas de variedades diferentes de viveiro certificado. Escolhe local com sol pleno ou meia sombra. Honeyberry tolera sombra parcial melhor que a maioria das frutíferas. Prepara solo com matéria orgânica, composto ou esterco curtido misturado. pH entre 5,5 e 7 é perfeito. Cava buraco grande, planta a muda, mantendo o nível do solo original. Rega bem. Espaçamento de 1,5 m a 2 metros entre plantas. Rega regularmente nos primeiros 6 meses até estabelecer. Depois disso, só rega em secas prolongadas. Primeiro ano planta, está crescendo o sistema radicular. Segundo ano começa a produzir algumas frutas. Terceiro ano, produção aumenta significativamente. Quarto ano em diante, produção plena por décadas. E manutenção é quase zero. Poda leve de limpeza no final do inverno, removendo galhos secos ou doentes. E só. O resultado de ter Honeyberry produzindo no quintal é transformação completa na forma como você consome frutas. Primeiro ano você vê planta crescer e entende o ciclo. Segundo ano, colhe primeiras frutas e prova a diferença entre fresco e industrializado. Terceiro ano, produção aumenta e você percebe que não precisa mais comprar mirtilo importado porque tem acesso a algo superior. Quinto ano, produção é tão abundante que você congela, faz geleias, distribui para a família e amigos. E 10º ano, você olha para trás e percebe que investimento de menos de 100 hires em 2 mudas te deu acesso a centenas de quilos de superfruta durante anos sem custo adicional. E qualidade nutricional, que dinheiro não compra no mercado, porque simplesmente não existe lá. O sistema, em uma frase, plante o que a indústria não vende porque não consegue transportar. Honeyberry é fruta de inverno frio, 3 vezes mais antioxidante que mirtilo, que cresce sozinha por 30 anos, mas que você nunca vai encontrar no supermercado porque casca fina e vida curta tornam logística impossível. E isso não é fraqueza. É exatamente o que torna ela perfeita para cultivo doméstico, e inacessível para quem depende apenas de mercado. Isso é conhecimento que deveria ser óbvio, mas foi escondido por décadas de marketing que te ensinou a valorizar apenas o que está na prateleira. Honeyberry foi estudada por cientistas soviéticos como alimento estratégico em regiões de clima extremo. Foi chamada de fruta da vida longa pelo povo Ainu, no Japão, que a consumiu por séculos. Tem validação científica moderna que confirma perfil nutricional excepcional. Mas nunca virou produto comercial porque não serve à logística industrial. E agora você sabe por quê. E pode escolher diferente. Plante o que não se rende à indústria. E assim você transforma a sua relação com a alimentação de consumidor passivo, que aceita o que oferecem em produtor ativo que cultiva, o que é realmente superior. Não rejeitando o mercado. Não vivendo isolado. Mas adicionando camada de autonomia, que faz diferença real na qualidade do que entra no seu corpo. Uma muda plantada hoje produz por 30 anos. 30 anos de acesso à superfruta que você nunca viu à venda. 30 anos sem depender de importação cara e nutricionalmente inferior. 30 anos provando que as melhores escolhas muitas vezes estão fora do sistema. Você não está apenas plantando uma fruta, está recuperando a autonomia que foi tirada quando te convenceram que tudo que importa está nas prateleiras. Está entendendo que valor nutricional real não garante presença no mercado. E está participando de forma consciente de um sistema alimentar que você controla ao invés de apenas consumir. Uma horta com Honeyberry produzindo é prova viva de que o melhor cresce onde a indústria não alcança. E a diferença entre viver dependente do que te vendem e ter acesso ao que é realmente superior
está em plantar o que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Não é sorte. Não é privilégio de agricultor profissional. É conhecimento, aplicado com 2 mudas e paciência de 3 anos. Depois disso, você tem superfruta de verdade crescendo no quintal, enquanto outras pessoas gastam fortunas em versões inferiores no supermercado sem saber que existe alternativa melhor.